Seja a boca de Deus nesta noite. Olhe para o irmão do seu lado e diz assim: hoje vai ser noite de vitória. Rompeiras vão ser cair por terra nesta noite. A gente tem que vir para cá com esse intuito, com esse pensamento, que o Senhor hoje vai fazer grandes coisas na nossa vida. Melhor, Ele já está fazendo. Aleluia. Glória a Deus, amém? Na noite que eu recebi a escala, né, para ser ministrada, para ministrar hoje, o Senhor me deu uma palavra e é uma palavra que eu gosto muito, porque às vezes eu comento essa palavra. Eu falei: Senhor, eu vou falar ela de novo, mas a palavra do Senhor se renova todos os dias. Semana passada o pastor veio pregar aqui, o pastor Eduardo, e no meio da ministração dele, ele mencionou a palavra. Eu falei para a Maria: a confirmação de Deus, Deus confirmando a palavra. E eu meditei nessa palavra naqueles dias, e confesso aos irmãos que no decorrer dos outros dias, foi muito corrido, mas a palavra ficou aqui dentro, remoendo, o Senhor falando comigo, e eu quero liberar ela sobre a sua vida nesta noite, amém? Livro de Tiago, capítulo 5, glória a Deus, versículo 13, nós vamos iniciar por aqui, amém? Deixa eu controlar aqui, glória a Deus, aleluia, amém? Está alguém entre vós aflito? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que cante louvores. Há alguém entre vocês que está doente? Que chame os presbíteros da igreja, para que este ore sobre ele, e ungindo com óleo no nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar sobre essa palavra? Pai, nós acabamos de falar da Tua palavra aqui, Senhor, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e a Tua igreja está tomando posse dela neste momento. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não libera a palavra para que volte para o Senhor vazia. Ela vai surgir um efeito nesta noite. Coisas vão acontecer nesta noite, Senhor, através da Tua palavra ministrada. Que o Senhor possa nos conduzir nesta noite, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha sentir liberdade, Senhor, de se mover entre nós e através de nós nesta noite. Que as coisas, ó Senhor, ó Pai, que precisa vir para a nossa mão, venha nesta noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Essa palavra, ela é tremenda. Eu sempre falo isso, que é uma das coisas que o Senhor, Ele fala com uma clareza muito grande, através da vida do apóstolo Tiago. E a gente fala Tiago, né? Eu estava pensando nisso essa semana. Quando a gente vai ler uma carta de Paulo, a gente fala a carta do apóstolo Paulo. E quando a gente vai ler de Tiago, a gente só coloca Tiago, o apóstolo Tiago, homem de Deus, que não escreveu a mesma quantidade de livro que escreveu o apóstolo Paulo, mas ele escreveu com uma profundidade tremenda. E ele vai nos dar umas dicas, né? Ele vai nos mostrar um caminho para que a gente venha conseguir resultado na nossa vida espiritual, física, financeira. Está tudo aqui no meio desses livros, dessas cartas. E ele está dizendo aqui: está alguém entre vós aflito? Ore. Estais alguém entre vós aflito? Ore. Ou seja, eu tenho que orar pela minha aflição, ele está dizendo. Não é errado eu procurar o pastor, não é errado eu procurar o meu vizinho, a pastora, um missionário, alguém da família próxima, não é errado eu procurar, mas eu tenho que orar sobre a minha aflição. É minha aflição, eu tenho que orar sobre ela. E ele vai continuar os seus conselhos, ele vai dizer: está alguém feliz? Cante. Está alguém se sentindo feliz? Cante louvores ao Senhor, agradecendo, sendo grato pelas coisas que o Senhor fez por nós.
Ele está dizendo: está alguém entre vós doente, chame o presbítero da igreja, e esse, ungindo com óleo, fazendo a oração da fé, será curado. E se houver cometido algum pecado, os seus pecados serão perdoados. Vale a pena a gente dizer que naquela época, no começo da igreja, né, presbítero e pastor era tudo, é igual. Presbítero é um pastor, é um homem de Deus. Tinha muitos presbíteros na igreja naquela época. Então assim, era a função. Não é que outra pessoa não podia orar, mas eles chamavam os presbíteros para orar. Louvado seja Deus. E ele vai ensinando, ele vai dizendo que nós temos que tomar algumas direções. Algumas coisas Deus vai fazer por mim, outras coisas eu posso fazer por mim mesmo, como ele falou aqui, na parte da aflição. E é nessa parte que eu quero trabalhar hoje. É nessa parte que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, para que eu pudesse transmitir para vocês nesta noite. Eu marquei aqui algumas coisas, como aflições, ânsia, desespero, ansiedade, depressão, preocupação, inquietude, afogo, desconsolo, agonia, aflição e tristeza. Tudo isso se enquadra nessa palavra: aflições, aflição. Causas de sofrimento: calvário, amargura, provações, mortificações, dor, prova, dissabor, pensar, súplicas, tribulações, tortura, mal, padecimento, flagelo, martírio, tormento, desgosto, pesar e sofrimento. A igreja do Senhor, em algumas áreas, está doente. O que eu quero ministrar hoje, o que eu quero falar, que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, é sobre cura da alma, é sobre palavras que a gente recebe, é sobre palavras que vêm ao nosso encontro, palavras de maldição, situações que a gente passou na vida, e muitas vezes ainda está passando. Por isso que ele vai dizer para nós: está alguém aflito, ore. Está alguém em tremenda aflição, ore. Ore ao Senhor. Porque se nós não tivermos força para orar ao Pai, e colocar diante do Senhor em oração as nossas aflições, a nossa alma vai ficando doente, a nossa alma vai ficando abatida. A depressão, nós sabemos que é uma doença espiritual, e ela causa coisas terríveis na nossa vida. Quando nós entramos numa depressão profunda, num desespero profundo, segundo os médicos, segundo os pesquisadores, se nós tivermos alguma coisa em nós, uma doença que não é tão grave, mas se a gente entrar naquela aflição, naquela paranoia, naquela agonia, naquela angústia, se o Senhor não nos livrar dessa aflição, aquilo pode se tornar algo tremendo dentro de nós. Eu estive esse final de semana com a minha irmã e a gente conversou sobre algumas coisas, a Sandra. E meu pai, ele faleceu de câncer. E câncer no pulmão. E devido a algumas coisas que nós tínhamos vivido em casa, e ela viveu, a gente aprontou bastante. Nós não nascemos num berço evangélico. Eu pelo menos não me lembro de ter nascido. Eu vim para Jesus, já tinha os meus 20 e poucos anos. E a Sandra, minha irmã, ela teve um tempo que ela passou uma prova, passou a rebeldia, passou algumas coisas, e ela saiu de casa. E quando ela saiu de casa, ela ficou um tempo fora. Quando voltou, já voltou casada, já voltou grávida. E meu pai, depois de muito tempo, adquiriu câncer, e ela carregou aquilo dentro dela por muitos anos. Ela disse que ela se sentia culpada, porque na mente dela,
o que ela fez criou uma aflição tão grande dentro do meu pai, que desenvolveu o câncer. E pesquisadores dizem isso. Mas o Senhor está dizendo para nós aqui no texto: estais alguém entre vós aflito, ore. E o que o Senhor falou no meu coração é que nós temos que colocar para fora. Nós temos que orar. Nós temos que nos abrir. Ontem na célula nós estávamos conversando, eu até conversei com o Expedito ontem, eu fiz a minha oração com ele. E eu falei algumas coisas para ele, eu falei assim, a importância que nós temos, nós estamos falando sobre igreja integrada, a importância que nós temos de olhar uns para os outros aqui dentro da igreja, e não nos ver apenas como irmãos de igreja, mas nos vermos como família, de termos a liberdade. Eu tenho liberdade com o Bi, eu tenho com o Fúvio, né, de falar alguma coisa assim mais particular, mas eu preciso me abrir mais. Eu não posso ficar guardando tanta coisa, porque a luta vem, a aflição vem, e se eu ficar guardando isso, o meu sofrimento vai ser muito grande, e eu tenho que orar a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, o Senhor fala assim, que se a aflição do justo, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Quem? O Senhor os livra de todas. Temos que buscar em Deus, temos que orar, temos que clamar, temos que interceder. E eu já vou aproveitar o gancho de falar de interceder. Ontem nós fizemos 2 anos, eu nem falo nós, que eu nem me considero assim, um intercessor como eu vejo os irmãos orando. A gente ora, mas os irmãos completaram 2 anos que estão online orando, todos os dias 6h30, Fúvio, Clébia e companhia. Glória a Deus. A importância dessa oração, a importância dessa comunhão, a igreja está de pé por causa da oração, vidas estão de pé por causa da oração. 2 anos de intercessão, e pelo que eu sei, vai muito tempo ainda nesse momento de oração. Glória a Deus. Quem quiser participar, é só entrar no link ali, pega o Fúvio, já a Clébia, e orar, amados, porque algumas coisas precisam cair por terra. Hoje é um culto onde nós vamos nos rasgar na presença do Senhor, e eu falo isso mesmo dessa forma, nos rasgar. Hoje é noite de você colocar para fora tudo aquilo que vem te aborrecendo, aquela luta que você está travando sozinha, que você não sabe mais o que fazer. Nós vamos orar hoje. Jesus, ele passou momentos de aflições muito grandes. No livro de Mateus ele vai dizer isso, Mateus 26:38, e diz assim: a minha alma está profundamente angustiada até a morte, fique e ore comigo. Ele fala para os homens de Deus que subiram no monte com ele. Ele estava agoniado, ele estava aflito naquele momento, estava prestes a ser crucificado, a ser açoitado, a passar toda aquela peleja, e o próprio Jesus teve que orar sozinho, porque aqueles que estavam com ele ali não oraram nem 1 hora, nem meia hora. Eu fico pensando, talvez Jesus tenha chegado até próximo dele, e falado com eles: ó, vou ali orar, esteja intercedendo ali. Quando ele saiu para orar, os dois puxaram ronco, porque quando Jesus volta, pega eles dormindo. Até Jesus passou por aflições, e muito grande. Eu estava essa semana pensando nessa palavra, e pensando, falei: Jesus, mas por que eles não oraram com o Senhor? Por que eles não intercederam? Por que eles não foram lá no monte onde o Senhor estava? Não, nós vamos ficar junto com o Senhor, nós vamos entrar nessa guerra junto, porque a batalha que Jesus estava travando ali naquela noite, só Ele podia travar, só Ele podia. Ele tinha que orar sozinho, ele tinha que buscar sozinho. É por isso que ele não entrou, os dois não entraram com ele para orar. Ele passou aquela noite naquele lugar, naquele monte, sozinho.
A sua agonia, a sua aflição era tão grande, que vai dizer que o suor dele se tornou em gotas de sangue. Uma vez eu estava procurando saber disso, e os cientistas também disseram que um ser humano, numa agonia tão profunda, tão grande, é capaz de, no seu suor, se transformar em gota de sangue. Tamanha era a aflição de Jesus naquela noite. E ele teve aquela aflição naquela noite, sabe para quê? Para que a nossa aflição hoje não fosse tão pesada. Ele carregou naquele dia essa aflição que você está levando sozinho hoje. Naquele dia ele já carregou toda a aflição da humanidade. Quando eu leio Isaías 53, eu gosto de pensar da seguinte forma. Jesus, a palavra diz que no versículo 9, 10, e Deus se agradou em fazê-lo enfermar. Jesus, naquele momento que ele sobe para orar e entra em aflição, ele se torna até enfermo, para que a gente não precisasse mais ser enfermo. Não estou dizendo para você que a enfermidade não pode chegar na sua casa. Ela pode chegar na sua casa, ela pode chegar até você, mas você tem um respaldo de dizer assim: Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidade, levou a minha aflição, levou a minha angústia, levou a minha tortura, o castigo que nos traz a paz, diz a palavra do Senhor, estava sobre ele, e naquele monte, naquelas pisaduras até o Gólgota, nós fomos sarados. É nisso que eu creio, é nisso que eu prego, porque eu acredito num Jesus que passou por isso. Ele disse para mim: eu passei, você também vai passar. Eu passei, você também vai passar. Ela pode chegar na nossa porta, a dificuldade, a luta pode chegar na nossa porta, a doença pode bater, mas ela tem que bater em retirada no nome de Jesus. E eu não estou aqui medindo fé de ninguém, eu estou dizendo que está na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, eu vou repetir: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Se Ele disse que livra, Ele livra. E nós temos que orar. Nós temos que orar ao Senhor. Glória a Deus. Porque se a gente deixar de acreditar nisso, nós vamos ficar meio complicado o negócio. As coisas vão se complicar para a gente. Nós temos que crer na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós temos que orar. E essa noite é uma noite de oração. É uma noite de clamor. É uma noite da gente se rasgar na presença do Senhor. E eu não vou tomar mais muito tempo nessa noite. A minha oração hoje, eu falei assim para Deus, falei assim: eu vou ser breve hoje na palavra, porque eu entendo que nós temos que dobrar os nossos joelhos. Eu falei e vou repetir: é noite da gente se rasgar na presença de Deus. Deus quer curar a nossa alma. Eu não sei que palavra você recebeu na sua vida. Em qual momento na sua vida você recebeu uma palavra de maldição sobre a sua vida, dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não alcança, uma tristeza, uma decepção, algo que você acha que é impossível para você. Deus nesta noite vai tirar esse algo impossível. Deus nesta noite vai tornar isso real na sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer apenas uma oração. Depois o Fúvio vai ministrar aqui as outras orações, amém? E essa oração que eu vou fazer é exatamente sobre isso que eu falei. Se você sente dentro de você que algo precisa ser resolvido na sua vida espiritual, se você recebeu alguma coisa, uma palavra, se você recebeu alguma coisa que te deixou assim,
com esse tipo de sentimento, se você está aflito, está agoniado, está triste, se a sua alma está ferida, vem aqui na frente nessa noite. Nós vamos orar. Deixa esse peso aqui. Esse peso não é seu. Esse excesso de peso não é seu. O Senhor falou que Ele não vai deixar você voltar com isso para casa. Tem um louvor que fala aos pés da cruz, Kleber Luca, vou deixar na cruz. Aleluia. Deixa na cruz nesta noite. Deixa na cruz nesta noite. O Senhor está te dando a possibilidade de você voltar para casa vazio, sem esse peso. A sua vida tem que continuar, precisa prosseguir. Precisa prosseguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém?